Bem-vindos novamente, pessoal, à nossa aula sobre funções. Na primeira aula nós falamos da função de primeiro grau, ou função afim, e demos como exemplo fazer a compra de um item no supermercado. Agora, nós trataremos sobre a função exponencial. A função exponencial ela é descrita pela seguinte fórmula geral. f de x igual a elevado a x, sendo f de x uma função dependente de x, a base da função, e x é o expoente variável. Vamos novamente trazer isso para a vida real? Qual o exemplo da vida real que podemos utilizar dessa fórmula? Propagação de doenças transmissíveis. f de x pode ser o número de pessoas infectadas num determinado momento. Número de pessoas que um doente contamina por semana. E x, o tempo em semanas. Perceba a diferença desse problema do problema da aula anterior? Mudando agora de simbologia, mudando as variáveis, mudando o nome das variáveis. f de x, então, número de pessoas contaminadas por semana, nós chamamos aqui de n em função de t. N minúsculo, número de pessoas contaminadas inicialmente, ou seja, aquelas que iniciaram a contaminação de um determinado grupo. E C, o número de pessoas que cada pessoa contamina por semana. Seria como se fosse um índice. Uma pessoa pode contaminar 2, 3 por semana, dependendo do tipo de doença. E T, o tempo em semanas. Percebam que essa fórmula geral, ela parece ser de maior complexidade. Mas não. Na verdade, o que ela indica é que há a presença de valores de função maiores. Como se pode perceber aqui facilmente. Temos que os valores de n de t, número de pessoas contaminadas, ao longo de semanas, a depender daquelas variáveis, o índice de contaminação, por exemplo, e a depender do número de pessoas contaminadas inicialmente, podem assumir valores pequenos ou valores muito grandes. Tá certo, pessoal? Novamente, deixo o recado para vocês. Muito importante sempre verificar o significado das funções matemáticas.